Se não fizermos justiça contra o responsável por sua morte, o sudário será a roupa que vestiremos daqui para frente. Juramos diante do seu sangue que iremos nos vingar. Essas palavras apareceram escritas em uma enorme faixa exibida durante o funeral do Ayatollah Ali Khamenei, realizado em 9 de julho, no Irã. O texto foi colocado em inglês para que pessoas do mundo inteiro compreendessem a mensagem. A principal ameaça era direta: Donald Trump seria o alvo. A manifestação ocorreu justamente no mesmo período em que uma informação divulgada pela imprensa americana chamou a atenção internacional. Segundo o Wall Street Journal, Israel teria compartilhado com os Estados Unidos um relatório de inteligência indicando que autoridades iranianas estariam desenvolvendo um novo plano para assassinar o ex-presidente Donald Trump. A notícia rapidamente aumentou a tensão entre os dois países. Entretanto, essa rivalidade não surgiu recentemente. Para compreender por que tantas pessoas relacionam esses acontecimentos a antigas profecias bíblicas, é preciso voltar alguns anos e entender como esse conflito foi se intensificando ao longo do tempo. Antes de continuarmos, não deixe de acompanhar nossos conteúdos para receber estudos e reflexões baseadas nas Escrituras. Os acontecimentos mais recentes começaram no início deste ano, quando uma operação militar realizada pelos Estados Unidos com apoio de Israel resultou na morte do Ayatollah Ali Khamenei, que durante décadas exerceu a posição de líder supremo do Irã. No mesmo ataque, também morreram integrantes próximos de sua família, incluindo sua filha, seu genro e sua nora, provocando grande comoção dentro do país. Após o ataque, o governo iraniano decretou um período oficial de luto que se estendeu por 40 dias. Quando chegaram as cerimônias finais do funeral, milhares de pessoas participaram das homenagens. Foi justamente nesse ambiente de forte emoção, tristeza e revolta que surgiu a enorme faixa contendo ameaças direcionadas a Donald Trump, atraindo imediatamente a atenção da imprensa internacional. Apesar da repercussão, as ameaças não começaram naquele funeral. Desde a morte do general iraniano Qassem Soleimani, ocorrida em 2020 durante uma operação militar dos Estados Unidos, diversas autoridades iranianas passaram a declarar publicamente que pretendiam vingar sua morte. Desde então, o nome de Donald Trump passou a aparecer frequentemente como um dos principais responsáveis por aquela decisão militar. Soleimani comandava a Força Quds, considerada uma das unidades militares mais importantes do Irã. Para muitos iranianos, ele era visto como um herói nacional e um símbolo da resistência do país. Depois de sua morte, o governo passou a tratá-lo oficialmente como um mártir, fortalecendo ainda mais o discurso de que sua morte precisava ser vingada de alguma forma. Dentro dessa visão, tanto Soleimani quanto Khamenei passaram a ser lembrados por muitos apoiadores como mártires da causa iraniana. Quando uma liderança passa a ser vista dessa maneira, sua morte deixa de representar apenas uma perda política ou militar. Para aqueles que compartilham dessa crença, surge também a ideia de que existe uma obrigação moral de buscar algum tipo de vingança. Foi exatamente esse cenário que os documentos de inteligência compartilhados por Israel procuravam demonstrar. Segundo essas informações, existiriam planos mais específicos e recentes do que aqueles já monitorados anteriormente pelos serviços de segurança americanos. A avaliação era de que o nível de ameaça havia aumentado consideravelmente em comparação aos alertas feitos nos meses anteriores. A situação ganhou ainda mais repercussão quando o próprio Donald Trump comentou publicamente sobre o assunto durante uma conversa com jornalistas. Segundo ele, existiriam pessoas interessadas em eliminar o líder dos Estados Unidos e seu nome apareceria constantemente entre os possíveis alvos. Trump afirmou ainda que
Até aquele momento, acreditava ter contado com certa sorte, mas reconheceu que essa condição poderia não durar para sempre. Pouco tempo depois do encerramento das cerimônias fúnebres, Mojtaba Khamenei, apontado como sucessor de seu pai na liderança iraniana, declarou que a morte do antigo líder não seria esquecida. Segundo suas palavras, os responsáveis precisariam responder por aquilo que aconteceu, reforçando novamente o discurso de vingança que já vinha sendo repetido por diversas autoridades iranianas nos últimos anos. As declarações provocaram uma resposta quase imediata por parte de Donald Trump, ampliando ainda mais a tensão diplomática entre os dois países. O episódio reacendeu discussões sobre o risco de novos confrontos no Oriente Médio e levou analistas internacionais a acompanhar com ainda mais atenção os próximos desdobramentos desse conflito que continua influenciando a política mundial.